Olá, começando mais um Falando de Saúde. O meu convidado será o Dr. Carmine Salvarani, neurocirurgião. Olá, Dr. Carmine, como vai? Seja bem-vindo no Falando de Saúde. Opa, muito obrigado. É uma satisfação estar aqui falando com você e tentar passar para os telespectadores algumas informações importantes. Dr. Carmine, há quantos anos o doutor atua como neurocirurgião? Eu estou em Maringá trabalhando como neurocirurgião há 24 anos. E além dos 24 anos de atuação profissional, a especialização dura 4 anos. Então, se a gente for contar desde o início da especialização até hoje, são 28 anos. É uma dedicação, né, doutor? É quase uma vida, né? A neurocirurgia, se a gente conversar entre nós médicos, assim, é uma especialidade árdua, porque envolve cirurgias assim de muito tempo de duração. E a formação do neurocirurgião, quando eu me formei, eram 4 anos. Hoje são 5 anos com a proposta de 6 anos para a especialização. Então é uma especialização árdua, não só pelo ritmo dos plantões na formação, como também depois de operado, depois de formado, a pessoa tem uma vida árdua de plantões e cirurgias que chegam a durar 10, 12 horas. Doutor, uma pergunta e uma curiosidade. O doutor realiza uma cirurgia de 12 horas no paciente. É 12 horas que o doutor fica ali do ladinho do paciente mesmo em atividade, todos os instantes? É isso? A maior parte das vezes, sim. A concentração é tão grande que é quase que você desligar. É tamanha concentração que você não sente fome, você não sente sede. Então, nessas cirurgias mais longas, nem sempre a gente fica o tempo inteiro. Como tem uma equipe, sim, então às vezes você sai para tomar uma água, um suco e retorna em torno de 40, 45 minutos depois. Tem também, a gente fala, né, tem que esvaziar a bexiga, que a bexiga vai enchendo e tal, mas muitas vezes a concentração é tão grande que você só sente sede, fome e vontade de ir ao banheiro depois que acaba mesmo. É uma coisa que é um treinamento, né? Sim. Então eu posso dizer que de cada 100 cirurgias dessa, mais ou menos 85, 90 cirurgias a gente não sai. Outras 10 a 15% a gente sai para tomar um suco e retornar em torno de 40 minutos. Dr. Carmine, hoje o doutor tem uma equipe, né, que o doutor atua, o doutor tem inclusive, né, um novo endereço aí de consultório. Quantos médicos fazem parte aí hoje da sua nova equipe, doutor? Eu trabalhei numa equipe por vários anos. E a gente decidiu montar uma outra equipe por diversas circunstâncias. O local onde a NEC, que é a nova clínica minha, é um lugar muito bonito, muito acolhedor, que é lá no edifício Atra. E comigo hoje tem mais 3 colegas trabalhando. O Dr. Dalton, que é neurocirurgião, especialista, inclusive até, se você me permite, não tem nenhum neurocirurgião aqui em Maringá, apesar de que Maringá hoje tem vários neurocirurgiões, não tem nenhum que é especialista em nervo periférico. Nossa. Então a cirurgia dos nervos mesmo, e o Dr. Dalton ele é especialista em nervo periférico. Tem o Dr. Roberto Parente Neto, certo, e o Dr. Alexandre Campos, que é um neurologista especializado em dor. Então a gente conseguiu congregar esses neurocirurgiões e o Dr. Alexandre, que é neurologista, numa equipe e que a gente tem a satisfação de ver que está o nosso trabalho andando muito bem. Dr. Carmine, antes de realizar essa entrevista, eu fiz uma pesquisa sobre a sua atuação e percebi que o doutor hoje também é referência fora do Brasil. O doutor consegue, né, atender todos estes pacientes, sendo um número tão alto assim de pacientes que o procuram? É interessante porque muitas pessoas em Maringá, elas vão morar no Mato Grosso, vão morar em Rondônia. Então, eles acabam conversando e eu tenho recebido pacientes da América Latina. Sim. Então, o tempo é escasso.
eu digo sempre que o dia precisaria ter pelo menos aí umas 30 horas, mas assim, é uma satisfação, né? Você receber o paciente de fora, de outro país, né? Então eu já atendi vários pacientes do Paraguai, da Colômbia, da Bolívia, da Venezuela eu já atendi um também. Então, assim, é uma satisfação você ter essa referência. Eu penso que essa referência, às vezes você pode fazer, nossa, mas... Não, isso é uma coisa que você conquista ao longo do tempo, que é fruto de muito trabalho. Então, isso traz para a gente, talvez, o que nenhuma outra profissão traga. Não que a medicina seja melhor. A medicina, ela é diferente. Então, essa satisfação de você poder ser a referência para o atendimento de várias pessoas, isso traz uma satisfação pessoal muito grande para o médico que gosta de ser médico. Verdade. Doutor Carmine, nestes atendimentos, né, que o doutor realiza e cirurgias, surgem casos de paciente com câncer. É frequente tumores, né, cancerígenos? Muito frequente, muito frequente. Os tumores do sistema nervoso central, quando eu falo sistema nervoso central, a gente fala cérebro e medula. Os tumores do sistema nervoso central, eles são, em termos de frequência, o quinto mais comum de todo o nosso organismo. Obviamente que os mais comuns são aqueles que todos sabem, né? Que são os tumores malignos do pulmão, das mamas, dos órgãos genitais masculinos, que é o câncer de próstata. Esses são os mais comuns. Mas o tumor maligno do cérebro também é muito comum. E uma outra informação muito relevante, o tumor mais frequente em crianças, depois da leucemia, é o tumor maligno cerebral. Então, é realmente uma doença frequente e que, felizmente, aqui na nossa cidade, com o grupo que nós criamos, a gente tem podido ajudar muitas essas pessoas. Inclusive, doutor Carmine, eu tenho observado, né, acompanhado o trabalho do doutor, o doutor recebe inúmeras crianças no seu consultório também, né, doutor? Esse é um outro detalhe, que muitos neurocirurgiões, eles não gostam de atender criança. É uma coisa pessoal, a gente tem que aceitar, mas eu particularmente, eu gosto de atender criança. Então, eu me relaciono muito bem com as crianças, eu tenho um relacionamento que não basta você se relacionar bem com a criança, você também tem que manter uma relação profissional com os pais. Com certeza. Então, muitas vezes, essas crianças, os pais, eles não querem só a questão técnica profissional, eles querem um abraço, eles querem uma voz que possa acolher. E, então, a gente precisa de médicos que gostam de tratar as crianças, e eu particularmente gosto, apesar de que eu admito que não é fácil. Você tratar de uma criança com um problema cerebral, um tumor maligno, envolve uma conjuntura de sentimentos que você tem que se preparar para isso. Eu sempre falo assim, quando você atende uma criança, ela te prepara para a próxima, para você ser melhor. E melhor, e melhor, e melhor. Então esse que é o calejado. É o calejado que te prepara para você estar bem para atender cada vez melhor a próxima que chega. Nossa, que lindo isso, doutor Carmine. É uma filosofia que eu carrego comigo e que eu entendo que é o que me dá o prazer, como a gente falou há pouco, de você poder falar assim, eu vou lá me tratar, e isso aqui é o prazer principal que a gente como médico tem. Doutor Carmine, e esses pacientes, né, com tumor cancerígeno, eles são encaminhados em algum lugar aqui em Maringá? Tem alguém que faz esse serviço? Sim, aqui em Maringá, as pessoas que escolhem se tratar aqui, elas são tratadas de forma exemplar como nos maiores centros de tratamento oncológico do mundo. Nós temos profissionais extremamente capacitados que vão desde a análise da biologia do tumor, que é o patologista, até tratamentos bem hoje desenvolvidos como a radiocirurgia,
Então, todo esse leque de profissionais e de desenvolvimento tecnológico, nós temos aqui em Maringá, por exemplo, o Dr. José Otávio, na Clínica Santana, ele faz a radiocirurgia que é padronizada no mundo inteiro. Então, nós temos equipamentos de ressonância que fazem análise de tumores cerebrais que é igual a que faz em São Paulo, em Paris, no Japão, enfim. Nós temos aqui profissionais e tecnologia para oferecer o melhor, seja adulto ou seja criança. Doutor, não tem como nem mencionar, né, a quantidade de pacientes que o doutor já atendeu nestes anos aí de atuação, né? Tem sim, Cláudia. Tem, doutor? Tem, porque eu anoto todas as cirurgias que eu faço. Que coisa! Vamos lá, então. Então, eu faço em média, por ano, 200 cirurgias. Certo. Então, se você imaginar que são quase 25 anos, então eu devo estar passando a 5.000 cirurgias nesses 24 anos. Aí deve ter um pouquinho mais do que 5.000 cirurgias. Doutor. Então, eu tenho isso mensurado, porque desde o meu primeiro paciente eu anoto e a média por ano é em torno de 200. Se a gente for imaginar 24 anos, deve estar perto dos 5.000. Meus parabéns, doutor. Isso é para poucos, né? Para quem gosta de trabalhar e para quem gosta de ser médico e neurocirurgião, porque se não gostar, realmente a profissão vira um fardo e quando a profissão vira um fardo, alguma coisa está errada. Sim, então, eu gosto de operar, eu adoro operar, não é nada... É porque realmente é uma coisa que eu gosto muito, então faço com prazer, então por isso que eu posso estar comemorando essas quase 5.000 cirurgias. Doutor, então assim, nós Falando de Saúde, né, parabenizamos o doutor aí por esse número expressivo, tá? E que as pessoas, né, que estejam nos acompanhando, tanto os adultos, né, quanto as crianças, e que eles também sintam tão honrados, né, em ver essa reportagem como eu estou aqui ao lado do senhor, entrevistando o doutor. Foi um prazer, a entrevista foi muito esclarecedora no sentido do que a gente pode proporcionar para as pessoas aqui na nossa região e foi um prazer, muito obrigado pela oportunidade também. Nós é que agradecemos, doutor, e até o próximo. Até a próxima. E a vocês que nos acompanharam neste Rico Falando de Saúde, com a presença do Dr. Carmine Salvarani, ele que é neurocirurgião, o nosso abraço a vocês e até o próximo.